pessoal, tudo bem? De volta com Tudo é Roteiro. Sou o Paulo Fontinelli, aqui com René Belmonte. E temos hoje a Natália Costa. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bom, Natália? Tudo bem? Seja bem-vinda. Natália é atriz e veio pra falar de Stranger Things. Minha série favorita. Por que é a sua série favorita? Olha, tem tantos motivos, mas acho que é porque eu comecei a assistir muito nova e foi a única série que eu peguei assim quando lançou. Foi a primeira série que eu assisti, eu acho, porque na época não tinha tanta... Tipo, eu não consumia muito Netflix, essas coisas, e aí assim que lançou, eu comecei a assistir na época de lançamento, eu era muito nova, e eu acho que eu gostei muito do fato de que tem atores crianças, no caso do tamanho dos personagens, né? Porque a gente tá acostumado a ver séries hoje em dia que, tipo, os atores têm 30 fazendo personagem de 16. Então eu gostava que os personagens tinham, tipo, 12 e os atores também. Eu gostava de ver crianças também trabalhando com o que eu trabalhava, é muito legal. Não, eu queria falar uma coisa. Eu e a Natália temos uma coisa em comum. Ela tem a idade dos personagens de Stranger Things. Sim. Eu tenho a idade dos personagens de Stranger Things na época que se passa Stranger Things. Ai, que sonho! Gente, ser adolescente nos anos 80, Mas sonho. é isso que eu queria falar, porque eu acho muito engraçado. Você até... O Paulo... Um pouquinho mais novo. Ele tem 30 anos, é que ele tá meio acabado, mas eu tenho exatamente, eu fiz as contas. A série começa em 84, eu tinha 13 anos. Eu tinha a mesma idade deles. Da primeira temporada, é verdade. Então, uma das coisas que me pegou forte na série é que eu usava aquelas camisetas, eu tinha aquele relógio, eu tinha as mesmas referências muito culturais. fiel, né? No final da terceira temporada, que eu não lembro o nome dos personagens, porque faz tempo que não tem o menino lá que tá com a namorada e ela pede pra ele cantar. É o Mike, né? Mike. Ah, não, o Dustin, que ele Dustin, canta Neverending Story. que canta Neverending Story. E quando começa a música, eu comecei a cantar junto, porque eu li o livro. Mas você viu esse filme, Neverending Story? Não. Então, isso é um filme, Sim, isso é um eu fiquei filme, sabendo. chama História Sem Fim. Vê só o 2 é fraquíssimo, que marcou a nossa infância. É um negócio, assim, inacreditável. E assim, começou a música e eu, Neverending Story, eu comecei a cantar junto. Tinha pessoas mais novas comigo assistindo e ficaram me olhando com a cara de... Ele sempre foi esquisito, mas agora ele tá pior. Sim. Então, pra mim, tem uma coisa cultural. Eu me vi naquela época. muito legal. Onde que te pegou tanto isso também? Eu acho que eu sempre gostei muito dos anos 80 em geral, de música, várias coisas sobre os anos 80, estilo. E eu acho que essa época, ser muito bem retratada na série, acho que foi uma coisa que me pegou muito, que eu achei muito interessante. Eu comecei a ouvir mais músicas da época. Tem várias músicas que eu fiquei apaixonada desde a época, que eu ouço até hoje por causa da série. E músicas e piadas que eles Como fazem. é que é o nome hoje em dia eu entendo muito. da música que estava esquecida e que voltou, Kate, que é a música da Kate, Ruivinha? da Quem é a série. cantora mesmo? Kate. Running Up That Hill, Isso. da Kate Bush. Exatamente. Gente, eu escutei tanto essa música quando lançou, que eu acho que meu Spotify estourava, assim. Eu escutava várias vezes. Você sabe que essa música estava esquecida. Totalmente. Ninguém mais Totalmente. falava da música. Agora, falando de roteiro especificamente, eu acho que é até bom tá vocês dois um do lado do outro, que é exatamente isso. Eu acho que ele tem uma coisa que eu acho que é genial, que é o que vocês acabaram de... Se a gente juntar o que vocês dois falaram, é o objetivo do roteiro. É você agrada as crianças, né? A série tá o quê? Na 6ª temporada? Você começou a ver com quantos anos? Comecei a ver com 8, talvez 8. 7. Você não ficou com medo? Nem um pouco. É mesmo? Eu gosto muito de terror. Ah, tá. Mas eu gostava muito. Eu morro de medo de terror, eu não vejo. Sério? Eu gosto. ele Mas não pra gosta mim de depende fantasma. do terror. Eu não gosto Ser de coisa alienígena- sobrenatural. Se bem que é meio punk a viradinha do submundo ali e tal. Não, Mas fica é bem pesado. feito. Mas eu Pra não gosto criança de 8 anos, fica. Mas claro. eu comecei a introduzir pros meus primos quando eles tinham uns 7, assim. Eu comecei também a falar, não tem como. É erro na educação de vocês não assistirem Stranger Things. E eu comecei a forçar eles a assistirem. Eles tinham medo, eu falava, vai assistir sim, porque vocês precisam ter a cultura de saber o que é Stranger Things desde pequeno, igual eu soube. Que legal você, hein? Nossa senhora, é um quê Mas de eles- psicopata. Não, assim, eu só. forço eles a assistirem tudo isso. Então, mas eu acho que essa é uma coisa genial que eu acho do roteiro, assim. Ele pega a gente pela nostalgia. Então, quem viveu a época, que hoje é um público consumidor, acima dos 50 anos, fica apaixonado pela série porque se identifica com a série. Sim. E pega a tua faixa etária porque se identifica com os atores e os personagens, porque são crianças vivendo uma coisa que a gente viveu. Sim. Então, assim, e aí os roteiros, eles meio que se... o que eu acho do caramba é isso, na verdade, assim. O vilão não tem idade.
Porque o vilão é um monstro, né? Então ele não tem idade. A gente descobre que ele tem idade, sim, É. porque a gente descobre de Sim, onde ele mas, veio. mas Dá mesmo o vilão que é feito pelo cara do Asas da Liberdade, o Woods, como é que é o nome dele? Esse nome dele também. Enfim, que é o cara do laboratório. Ele, Matthew Modine. Matthew Modine, exatamente. Não ia falar. Ele não é muita referência, né? A referência, na verdade, é pros adultos, né? Como personagem. É o delegado e a mãe, né? Sim. Então, que pro Brasil até é pouca referência, porque a gente não tem muito essa figura aqui. Do xerife. Do deputy com a cidade do interior e tal. Mas assim, eles fantasiados de caça-fantasma. Então a gente para e fala, caraca, caça-fantasma, não Sim. sei o que, babá. Que eu também nunca tinha visto, nunca E tinha você assistiu consumido. depois? Não, ainda Nem os novos? Veja. ainda não. Porque fizeram... Não, vê os Fizeram antigos. Uma Ó, continuação, né, como a Kenna Grace. É, dois não filmes pra sei você ver, dois filmes pra você procurar. História Sem Fim e vou adicionar na minha Caça-Fantasma. lista. Não vai gostar de História Sem Fim. Eu tentei assistir com meu filho e fiquei chocado com o quanto o filme é lento. É lento, Envelheceu muito É mal. porque a nossa outra geração linguagem. também tá muito acostumada com um roteiro mais acelerado, Sim, né? os 15 segundos A de gente TikTok. cansa muito. O efeito Pixar. Sim. Eu conversei até com o Gabriel também sobre isso, porque na época que eu assisti Stranger Things, o primeiro episódio, tem muita coisa que acontece, mas eu sinto que eles contam a história de uma forma mais lenta. Aí o segundo também. A primeira temporada em si, eles tomaram mais tempo pra contar a história. Na segunda é mais acelerado. E aí eu lembro quando eu comecei a tentar fazer o Gabriel assistir, ele falava tipo, ai, não gosto, porque o primeiro episódio não me captou tanto. Eu falava, cara, mas como você assistiu até o quinto? Ele falou, eu tive preguiça. E eu forcei ele a assistir a primeira temporada inteira. Ele falou, vamos ver a segunda? Eu falei, viu? Você gostou, mas você tinha que ter visto pelo menos até o terceiro. Isso é quinto. natural, tá? Toda primeira temporada tem uma coisa chamada apresentação de personagem. E pra você apresentar o personagem, você leva um tempo. Isso não tem jeito, né? Então, se você não soubesse quem são aquelas crianças, você não ia se envolver com a história deles. Sim. Então, isso leva um tempo natural. Toda primeira temporada. Até assim... Eu ia falar de Breaking Bad, mas o Breaking Bad é só o primeiro episódio, que é assim, o segundo já é uma porrada. Mas assim, Mas Breaking Bad leva 2 temporadas inteiras pra começar a acontecer. Sim, também. Tá. Então uma coisa, isso é natural de roteiro, assim, todo roteiro de primeira temporada ele é um pouco mais lento e tal, e aí talvez realmente a tua geração não... Porque eu não sentia, você sentiu isso? Não, né? não. Eu não tive esse sentimento Mas de achar que era lento. Eu acho que tem uma coisa aí que é... Você falou que é feito para a geração dela e para nossa. Mas o mais engraçado é que os irmãos Duffer, que foram os seus criadores de Stranger Things, eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles têm 30 e poucos anos e com 30 e poucos anos eles eram apaixonados pela década de 80 que eles não viveram. São nerds, né? Então a série, eu cheguei a escrever um artigo fazendo todas as referências da década de 80 de filmes e séries que a gente viveu, que eles colocam na série, na época, em 2016. Então, eles fizeram uma coisa muito baseada nos filmes e séries da década de 80 que tinham esse ritmo que já era Que um pouco eles mais imaginam, lento né? do Sim. que as coisas de hoje. Sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Você também não deve ter visto esse filme. Você viu um filme chamado Super 8? Não. Eu acho que esses caras viram o Super 8 Se e inspiraram, a partir daí começou uma inspiração. Não é uma cópia, não é. Tem uma minissérie que é tipo um spin-off de Stranger Things que eles fizeram. Eu não lembro o nome agora, mas toda vez que eu termino de assistir Stranger Things... Porque só a primeira temporada eu já assisti, tipo, umas 25 vezes. Não estou brincando. Eu contava, mas teve uma época que eu parei de fazer a conta. Eu parei a conta ali no 23. Então, assim, Uau, não sei uau. quantas... A primeira temporada eu assistia muito, É muito. por isso que ela não vê História Sem Fim. Ela não vê essas eu outras coisas. Ela passava, só... gente, eu passei Não tem tipo tempo, de né? 2016, 2017 até 2025 só em Stranger Things, assim. Eu tô travada nessa série. Mas eu lembro que toda vez que eu termino de assistir e dá vontade de assistir alguma coisa, porque demora 3 anos pra eles lançarem uma temporada nova, Sim. eu assistia esse mini documentário que eles faziam, que eram, tipo, botavam os testes dos atores. Sim. E aí os Duffer Brothers, que acho que eles apresentam todos os episódios, se não me engano, eles contam muitas coisas que eles tiveram inspirações Do porquê, pra sim. cada temporada. E eles falam muito disso, tipo, vários filmes, várias músicas. Não, porque o Super 8 é quadrinhos, isso, né, cara? muita coisa. Super 8 é... Uma coisa que você falou do Matthew Modine, eu não sei se você está ali, mas tirando o David Harbour, o xerife, todos os atores mais velhos, todos eles foram grandes atores muito famosos na década de 80. Sim. Da Winona Paul Ryder, Reiser. Paul Reiser. O Rise todos fez uma eles. série chamada Mad About You, que era tipo Mush, né? Era o Que legal. era o... O Matt Modine tem o Asas da Liberdade, era um cara... Era a galera que fazia os filmes
Da década de 80. Da década de 80. Eles eram exatamente. todos Eles grandes resgataram nomes. os ídolos deles e colocaram tudo em uma série só, né? Muito que legal. foram os nossos ídolos. Muito legal. Eu acho, é isso, assim, eu acho que tem um pensamento comercial super legal e que super funciona e essa história, né, da heroína ser uma menina de 11 anos. Sim. Então, assim, você não tem, a figura do adulto não é coadjuvante porque tem o delegado e a mãe, mas também não é principal, né? Você tem talvez os adolescentes assumam a figura do adulto, é o casal de adolescentes. Mas né? o Stand By Me. Stand By É Me. muito mais Stand By Me do que o Você também Stand não By viu? Me é um Conta filme comigo, com... você viu? Sim. Você viu Conta Comigo? Não, mas eu sei qual é. Mas eu sei qual é, Quase. eu sei qual Veja, é e eu Conta sei um pouco Comigo. da história. Mas eu Veja, nunca Conta assisti. Comigo. Melhor filme Conta baseado Comigo em Stephen King. Conta Comigo. Conta Comigo. Eu amo a música. Shawshank Redemption. música, é. Shawshank Redemption É legal, mas eu não sou grande fã. Sonho Eu de acho bom, mas... Liberdade. Cara, o Stephen King, todo mundo acha que é só escritor de terror, Terror. mas ele tem grandes dramas que são maravilhosos. Assim, Conta Comigo é uma é obra-prima. maravilhoso. Mais um pra você ver. Conta Mais um na Comigo lista. Mais um da lista. Conta Comigo é No final do programa, a gente vai passar nos créditos uma Exato. lista Uma lista de pra uma lista de filmografia referências. feita pra criar um Natália, mas filme vale pra vocês brasileiro. também. E pra galera da minha idade também, que não Também, assistiu também. tanto esses filmes. Mas eu gosto muito, gente. Mas eu fiz isso com meu filho, porque ele quer fazer cinema. E eu fiz uma lista dos melhores, mas de 100 filmes que ele tem que assistir. Eu tenho essa Da lista. década de 50 até hoje, das coisas assim, imperdíveis que ele tem que ter referência. Eu tenho essa lista. Tipo, que vários diretores, produtores foram me Sim. indicando assim ao longo da minha carreira e eu vou fazendo essa lista e às vezes eu assisto um ou outro. difícil E fazer essa lista. De são os reduzir. muito bons, principalmente brasileiros também. Ó, tem muitos. Também, tem muito. Grease. Eu já assisti. Aperte o cinto, o Sou piloto apaixonada sumiu. por Grease, viu? Viu só? Aí então, Ela que eu já viu, assisti. ela Sou viu. muito fã. Grease. Pô, tem, cara, 1 milhão. Mas Até Conan o Bárbaro é maneiro. Ah, é Esse eu não bom, é conheço. bom, é bom. Não, esse não vê, não. tem. maneiro. Exterminador é melhor. O Exterminador veio meio depois, né? 84, Quase não, 82 e 84. Inclusive, eles falam de Exterminador do Futuro na série, né? Porque é falam de muito 84, sobre. então. É. Falam muito. É. Mas voltando pra Stranger Things, qual é a tua temporada preferida? A primeira. Qual que é a temporada que você menos gosta? Não tem nenhuma que você não gosta? Porque tem uma que eu não gosto. Qual que você não gosta? Tem alguma que você tem uma gosto ou Pra mim é muito desgosto? difícil. Ah, que volta o Matt Modini, qual é? Não, eu não acho vou que a lembrar. última Tem eu a não gosto, outra. né? Eu acho a Quarta última temporada. mais ou menos. Eu acho a última. Ah, não, a última tem o Ed. Não. O Ed é Eu acho a sensacional, eu última- adoro o Ed. Tem muito. É engraçado mas, assim, que eu entre acho a última todas- dividida em duas. É, mas ela Os foi dividida em primeiros, duas. sim, mas a primeira parte dela Deixa eu é linguiça. Não, acho que é a segunda. Eu também. Não Eu não gosto gosto da da segunda. segunda. Eu acho a segunda uma... Não é tão memorável. pra Ela- mim. A ela segunda meio que- é que ela vai pra outra cidade? Não, é a terceira. Não, a segunda é meio que uma repetição da primeira. Não, Qual a que ela vai pra segunda outra é essa da cidade? outra cidade. Não, Já? é. Ah, ela vai termina encontrar ele com a sai. irmã. Essa é bobinha, Tá. essa é Eu acho que bobinha. acho que o roteiro ficou meio perdido Ah, é na verdade. segunda. É que ela vai Muita pra coisa inacabada. encontra aquelas Ela meninas. Meio, encontra a garotos, mãe. meio garotos perdidos, né? Que as meninas têm poder. É muito louco. isso é Ela fraco. encontra com a mãe, aí a gente não sabe do paradeiro da mãe até hoje. Ela encontra com a irmã, a gente não sabe o que aconteceu com a irmã até hoje. E a irmã foi... tem poder também. É, né? foi um negócio roteiro meio perdido. Aí assim, a terceira assim, do tipo, shopping, que é sensacional. Pra mim é a Não, melhor Ah, de do é todas. shopping. sensacional. Cara, é do shopping você tem um portal pra Rússia. Não, Portal pra absurdo, Rússia. absurdo. É muito Isso é louco. maravilhoso, Isso é Tem maravilhoso. muitas camadas. A segunda é E- boba. E se você for pensar, desculpa pela referência, mas quem que vai pra Rússia? O David Harbour. David Harbour. E depois ele aparece aonde? Em Thunderbolts, onde ele faz um super-herói na russo. Viúva Negra, na verdade, né? É, Eu só virei fã da Marvel depois de Ultimato. É. Ó, se você falou que você começou a gostar da Marvel a partir de Endgame, Foi. vamos lá. Soldado Invernal, Não vi ainda. dos melhores filmes da Marvel. Não, tem que ver na ordem. A gente te passa a lista depois. É. Tem que ver na ordem. Tem que ver na ordem. Os Capitães da América, o tirando o primeiro último, Vingadores, o terceiro Vingadores. O primeiro Vingador. Já vi todos os o- Homem-Aranha. Já vi todos os Homens de Ferro. O segundo é Guerra ruim. Civil. O terceiro é ruim. O Guerra terceiro Civil eu já vi também. O segundo é ruim. Guerra Civil é maravilhoso. Maravilhoso. Guerra Civil é Então, maravilhoso. o Soldado Invernal é o antes do Guerra Civil. Sim. E Eu fico meio perdida, porque eu e o assisto fora Guerra de ordem, eu não Infinita, entendo nada. Aparece 4 Guerra personagens Infinita novos. você viu Quem é essa também. pessoa? Eu tô Guerra confundindo. Infinita você viu também. Guerra que é o Infinita eu antes vi. do Guerra Endgame. Infinita eu vi. Sim. Ultimato, Sim. claro. Mas eu gosto muito de Homem-Aranha. Todos. Sim. Então é porque tá. o Homem-Aranha foi feito também pra Qual? tua geração. Tobey Maguire, Sabia. Olha, meu Tom Holland Homem-Aranha... ou qual é o nome do o Andrew Andrew Maguire. Garfield? Andrew Tá, Garfield. vamos lá. O meu Homem-Aranha preferido é o do Tom Holland. Não, é o do Andrew Garfield. Tá. Meu Homem-Aranha. Mas o meu Peter Parker favorito é o do Tom Holland. Porque eu acho que o Peter Parker conseguiu trazer a essência de adolescente do Homem-Aranha,
que os outros eu não senti tanto. E o meu Homem-Aranha favorito é o Andrew Garfield, porque eu acho que ele é muito expressivo com o Homem-Aranha. E ele conseguiu passar essa coisa de amigo da vizinhança e tudo isso. Mas o Peter Parker eu gosto mais do Tom Holland. Eu acho que passa mais a inocência do personagem. É geracional, ele tá te sacaneando. A gente gosta do Tobey Maguire porque foi o primeiro Não, que chegou. eu gosto do Tom Holland. E eu tenho um problema com o Andrew Garfield porque ele é alto demais, atlético demais, simpático demais, charmoso demais. Não é o Peter Parker. Nerd, por isso criança. que eu gosto do Tobey. Eu acho porque o Tobey. Mas é que o Tom Tobey, depois Holland de me tudo que passa aconteceu aquilo com de que ele. eu percebo, tipo, caramba, é só uma criança passando por tudo isso. Tipo, é um menino de 15 anos. 16 anos. 16 tipo, anos. eu vejo uma pessoa da minha idade com o Tom Holland. Sim. Com o Tobey Maguire, eu vejo um cara de 25 passando por tudo aquilo. Eu sinto mais a essência do adolescente. Que é o que você reclamou do que não tem. Exatamente. E não só da cara do personagem, mas eu acho que de tudo. Tipo assim, a forma que ele se comporta, a forma que ele reage sobre as coisas, eu acho que mais o Tom Holland. Mas como Homem-Aranha, com certeza, do Peter Parker. Você sabe que essa questão do... Acho que isso é mais como atriz, não é tanto questão de roteiro. Da pessoa de 20 anos fazer filmes com 16 e tal... É geracional também, porque os filmes da nossa época de adolescentes, né? Os filmes do Todos John eles, Hughes e tal, Clube dos Cinco, Sixteen nossa. Candles, todos os filmes que são os nossos filmes de malhação, né? Os nossos filmes de adolescente, que eram contando histórias adolescentes. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado. Eram com Cameron pessoas tinha de 30 26, anos, de 26 anos, de 22 anos, fazendo papel de 16, 15. Eu acho que a época e que pra gente botaram era realmente normal. gente da idade Pra gente foi era durante super os anos normal. 2000, assim. Barrados no Baile é o pior 2000 até exemplo. 2010 foi a época que eles realmente usavam pessoas da idade. A partir de 2010 eles começaram a perder esse costume. Tipo, a única série hoje em dia que eu sei que tem personagens da idade mesmo é Stranger Things. Tipo, todas as outras... Riverdale, Outer Banks, os atores têm no mínimo 25 anos. Mas você sabe que tem uma questão de legislação também em torno disso, né? Não só nos Estados Unidos. Muito bem disso. Exatamente, não só nos Estados Unidos como no Brasil. Você, para trabalhar com menor de idade, é uma loucura. Muito mais no complexo, mercado. alvará, tudo Eu acabei de rodar um filme que era isso. O Gabriel até fez teste. Era um grupo de adolescentes, de 6 adolescentes. Chegou um momento que a gente, lógico, os principais são adolescentes mesmo, de 13, 14 anos, mas que os figurantes, a gente não tinha mais dinheiro, porque, cara, cada figurante que você pega, que é menor de idade, figurante, você tem que pagar uma taxa extra pro governo, fazer todo um registro com advogado, indo nos juizados menores para poder registrar um figurante que vai lá para passar atrás da câmera. É muito mais trabalho. O que a gente fazia? A gente pedia para as agências de figuração figurantes de 18 anos com cara de 14 anos. Sim. Então, assim, na verdade, eu acho que é brabo, né? Porque aí a gente está falando de uma coisa cultural e de legislação que afeta na nossa criatividade. Você tá com 16, né? 16. É uma fase muito difícil para os atores. Porque quando você tem... Até os seus 12 anos, você faz personagens de 9, 10. Que foi o que eu fiz com o DPA, por exemplo. Sim. Então, eles procuram... Não tem como eles colocarem um ator de 18 fazendo uma personagem de 9. E eu, no DPA, eu entrei com 11, saí com 13. Então, eu passei muito tempo gravando DPA. Sim. E muito tempo, assim, meio que... num lugar, assim, a salvo, né? Porque eu tava com um projeto grande por um tempo. E é um set de fixo, era sempre o mesmo lugar. Era uma e o DPA é super controlado, assim, Também, de horário de sim. chegada, de tutor junto de vocês. Super. Quem fez o filme comigo agora foi a Letícia Braga. Sério? Adoro a Letícia. Você fez a mesma personagem que ela no Eu DPA? fiz a mesma detetive, não é a mesma personagem. Sim, não, mas mesma sim, capa. a mesma... Sim. Ah, legal. Eu era sucessora dela. Aham. E aí, era muito essa coisa assim de tipo, poxa, tem um trabalho fixo por muito tempo, que é difícil pros atores, né? Pra gente é uma coisa incrível. E aí, quando eu saí à procura de novos trabalhos, porque eu ia ficar, acho que mais uns 2 anos no DPA. Eu tinha mais ou menos mais um tempo ali, porque eu tenho muita cara de criança, então ainda dava pra passar. Tipo, O que é um problema pra você hoje, né? Não, na verdade, não. Ainda é bom. Mas aí eu meio que fui ao Globo e falei, olha, eu acho que eu quero... Já tô há 3, 4 anos gravando DPA, acho que eu quero começar a fazer outros projetos, procurar projetos novos. E conversei com eles e fui começar a procurar outros projetos pra fazer. E, gente, é muito difícil de chegar até... Eu tinha uns 13 quando eu fiz isso. Aí eu fiz alguns testes, passei pra uma novela na Globo, que a Globo é mais tranquila também com isso. E eu faço a Globo desde que eu tenho 2 anos, então, assim, minha casa. E aí, assim que eu saí da novela... Fiquei um tempo, assim, sem trabalho. Tipo, fiquei 1 ano sem teste. Sem teste. Caramba, nenhum. que loucura. 1 ano sem teste. E aí dá aquele desespero, né? De ator, tipo... Será que eu tô fazendo a coisa errada? Será que não é mais pra ser atriz? Será que não vem mais? Acabou.
Aí chegou um teste, que foi pro filme que eu fiz há pouco tempo, gravei em 2023, no final de 2023, então foi quase 1 ano e meio. Qual filme? É Câncer com Ascendente em Virgem. Ah, você fez Câncer com... O Gabriel fez também, Com o Gabriel. né? E aí, assim que eu passei pro filme, foi um alívio. Fiz o filme, era uma personagem da minha idade. Primeira personagem que eu fiz que realmente tinha a minha idade. Porque DPA com 13 eu ainda fazia personagem de 9. E aí, quando eu saí do filme, até agora, gente, é muito difícil de aparecer Então, teste. mas- Porque eles já conseguem escalar alguém de 18 pra fazer um personagem de 15. Mas é isso, de 16. Você falou que ela vai estar sofrendo por ter cara de criança. Agora, assim Sim. que você fizer 18, Assim que eu fizer você 18, vai você vai trabalhar. Mas é muito difícil. muito. E não só a questão de não receber testes, mas quando a gente recebe, é sempre substituído por alguém de 18. Sim, sim, Sempre. sim. Ou, tipo, a primeira pergunta, você é emancipado? Sim. Ah, não, no caso eu não sou. Não é emancipado? Sim. Então você vai ter que fazer emancipação, mas dá muito trabalho pra gente, vai demorar, não vai mudar. Eu acho que a legislação, ela pro mercado infantil, ela é complicada. Porque, não sei se você sabe também, você parou de ter programas infantis na TV aberta porque a legislação proíbe você ter propaganda em programas infantis. Sim. Você não pode anunciar morreu. nada. Sim. O que eu Programa infantil. entendo, porque a criança é mais manipulável do que o adulto. Beleza, mas você acaba com o programa infantil. Vamos voltar pra falar da série. Vamos, sim, desculpa, sim. desculpa. Então tá, eu tenho outra pergunta pra você. Pode falar. Personagens favoritos. Eleven. Não, um personagem. Lógico que era Eleven, pô. Eleven. Por isso Não, mas se bem que falei todas mais de as um. meninas geralmente falam a Max. Pela Sério? personalidade. Minha filha é apaixonada pela Eleven. Eu sou Mas eu sou apaixonado pela apaixonada Max. pela Queria ter uma filha que nem ela. É sério? Eu Nossa, sou a Max eu acho Eu também incrível. gosto muito da Max, mas a minha personagem favorita é a Eleven porque eu sou muito apegada na Millie Bobby Brown. Acho que foi a primeira atriz da minha idade entendi. que eu vi. Não da minha idade, né? Mas primeira atriz adolescente, criança. E eu virei muito fã dela assim que eu comecei a assistir a série. Eu comecei a assistir a série, me apaixonei pela Millie Bobby Brown. E eu falava, ela vai ser minha ídola por muito tempo. E com 16, agora quase 17, eu posso afirmar pra vocês que não tem ninguém que eu seja mais fã do que a Millie Bobby Brown até hoje. Sério? Desde que eu tenho 7 anos. Toda vez que me perguntam, quem você gostaria muito de conhecer? Millie Bobby Brown. Até Enola Holmes você gosta. Gosto muito. Tudo que ela faz eu vou assistir direto, gente. A única coisa que eu não assisti ainda foi Godzilla. Esse último do robô, você viu? Ainda não. Que achei lançou há tão pouco chato. tempo também. Eu não vi ainda também. Eu Me achei- falaram muito mal, gente, mas eu não consigo muito falar mal de chato. nenhum trabalho dela. Você viu o do Dragão, lógico. Vi. No dia que lançou. Gente, eu sou muito fã dela. Se vocês forem descendo, até tipo o primeiro post dela eu já curti todos. Eu checava toda semana se eu já tinha curtido cada post dela pra ver se não tava faltando nenhum. Eu mandava mensagens humilhantes pra ela, tipo, falando Você inglês. mandou mensagem pra Millie Bobby Brown? Muitas. A minha DM com ela é uma coisa assim, muito extensa, muito extensa. Vai Sério? até lá, ó, 2017. Olha. Muita coisa. Saúde. Obrigada. Gripada. Ela é casada com quem mesmo? Ela é casada com um cara Com o famoso filho também, do né? Bon Jovi. Ah, é verdade. Com o Jake Bon Jovi. Que é ator também, Sim, né? ela Sei casou lá. agora, ela tá com 20, casou agora. Eu tenho que falar, o meu favorito é o Steve. Steve é Por maravilhoso. E assim, Steve é o do cabelo, né? é do cabelo. É, do cabelo. E era pra ele ser o vilão da primeira temporada. É. E era pra ser um dos Teve um vilões. desenvolvimento mas de ele personagem. não E tem, o né? cara, e o Incrível. ator é tão carismático, ele é Muito. tão gente boa que eles não conseguiram sustentar e mudaram, puseram o irmão da Max pra ocupar esse A lugar. Nancy também, né? A Nancy era pra ser uma adolescente chata que todo mundo Mas tinha que ela é odiar. chata, né? Esse que é o problema. Na primeira e na segunda. A partir da terceira eu adoro ela. Eu gosto dela desde o começo. É a irmã Não, eu não do. tinha paciência pra ela no início, não. Mas é porque eu era mais nova, né? Eu ficava A irmã tipo, do nossa, que Will. garota chata. É. Hoje em dia eu entendo ela porque eu tenho idade que ela não, tinha não, na não. primeira. Ah, tá, não. Eu acho ela chata. Eu tô falando da irmã do. A irmã do Will não. O Will não Não. tem irmão. O Will tem um irmão mais velho. A O do. Jonathan. A irmã do Mike, é. O Jonathan. Não. É a irmã do Mike. Eu sei. Não, eu tava pensando na outra pequenininha. A Ah, não, é Erika. ótimo. Gente, a maravilhosa. Erika é maravilhosa. É maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas o meu personagem preferido é o do Dentinho. É, o mas não bonezinho. dá. O Dustin, ele é feito ele é pra, ele é muito- feito pra cara. ser. Ele é feito pra ser o mais amado. Pô, ele é muito E maneiro. é outro moleque que tem carisma e maneiro. tem aquela Não, coisa dos dentes de absurdo. verdade. É, ele tem E que elenco, né, que os É, caras que elenco. pegaram. Que elenco. Não, absurdo. Tem uma apresentação deles não sei se no Oscar. Já ou vi, deles cantando. Eles Maravilhosa. cantando funk... como é que é o nome? Enfim, é Não, maravilhoso. eles conversando com o Jimmy Fallon, sacaneando ele. Tem Cara, Todas ele- as que entrevistas. Eu já elenco. assisti É, todas que do Jimmy elenco, Fallon. que elenco. Todas. E eu sou apaixonada por todas as entrevistas deles do Jimmy Fallon. Inclusive, tem uma da Millie Bobby Brown, que ela canta um rap pra apresentar a segunda temporada. eu vi também. Eu sei de fora a fora inteiro, porque eu não sabia inglês quando eu vi isso. Mas eu ficava Aprendeu decorando inglês e pra reassistindo. isso. Literalmente.
Isso me ajudou muito a aprender inglês, Stranger Things. Pô, que bom que a gente gosta da série também. Se a gente não gostasse... Tava ferrado. Tava ferrado. Estavam ferrados. Ah, eu acho sou legal. defensora número Realmente 1. a segunda temporada, em relação ao roteiro... Não é. Ela se perde Não. muito, mas da terceira em diante eles se Mas acertam. eu gosto muito da primeira, E gente. se fecha. Muito. Eu quero rever. Engraçado que a Quando primeira é mais Quando é que lenta vai mesmo. chegar nova? Esse ano? Então, mas não tem data Acho ainda? que não tem data ainda. Que, Eles aliás- geralmente lançam em julho. Tipo, eles lançam perto da data que tá se passando, né? Tipo, verão, eles lançam no verão. Faz sentido. Tipo, quando foi de comemoração da independência americana a temporada, lançou no dia 4 de julho. Acho que eu vou Acho que deve rever. lançar Ela é a mais ou menos. gente com Star Wars, né? Ela sabe exatamente agora. Nunca vi Star Wars. Claro, não, normal. Não, para, não deu tempo. para, Você para, tava vendo. para, Você tava... para, Não, ela para. tava vendo Stranger Things de novo. Não, De porque novo, agora a de lista novo, de dela, novo, agora a de novo. lista dela, tipo, Tá assim, agora ó. virou assim. É. Você tem 3 filmes pra ver: Guerra nas Estrelas, 4, Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi e Rogue One. O resto você pode ignorar. Não, mas tinha esses mais 4... um também, Não, o resto você pode da ignorar. Marvel. Que vocês falaram. Ah, não, não, da não, Marvel tem um tem não. monte, Tô falando tem um monte. fora Marvel esses tem todos. mais Ele tá falando só de Star Tem o Wars. Guerra nas Estrelas. A gente vai te passar uma lista. Como é que é o nome da cidade? Como é que é o nome da cidade mesmo? Do Hawkins. Hawkins. Vocês viram que a chamada da nova temporada é genial, né? Eu não vi o que é. Hawkins Eu não vi. will fall. Ah, já. É O porque... trocadilho é genial, cara. E a 4ª temporada acaba também com a cidade literalmente desmoronando, né? Não, mas provavelmente o monstro vai estar no Will. Sim. Então Hawkins Will will fall. Qual dos Cara, dois? É muito bom. Falando de escalação, porque foi uma mega escalação, só que cada temporada leva muito tempo, então eles cresceram. Sim. Um deles, o Michael Will, deu um salto, ficou muito O mais Mike, alto o que os outros. o Mike. Gente, o Mike, tipo... Tem 2 metros de altura. Ele Ninguém envelheceu esperava. 7 anos de uma temporada pra Não, e a outra. Millie Bob Brown continua pequenininha. Continua Então, pequenininha. cara, Pois Sim, é. continua E ele pequenininha. fica um cara meio desajeitado. e tal. Talvez tenham separado eles por causa disso. Mas disseram Não. que vai ter um pulo Não, de separado tempo. de cidades diferentes. As tramas Sim. ficam paralelas. Não, Talvez mas isso foi numa temporada que eles... foi na terceira, não? Não, na 4ª. Quarta. Agora. Quarta, né? Que já tava grande essa Que aliás tem um diferença. road Eles foram movie, pra virou um road Califórnia. movie, né? Até tem um lado meio road movie, que aí o irmão é porque legal. tem 3 aquilo. tramas que andam completamente em paralelo. É, mas é legal. Foi dividida, né? E o lance da A 4ª quebra temporada dos... ficou toda dividida. O flashback é ótimo dessa última Eu temporada. acho que a última temporada foi muito boa como terror. Sim. Porque o foco da série desde o início era terror. Aí a primeira eles focaram muito no terror, que é bem medonha. E aí a 4ª agora eles voltaram com esse peso do terror também, mas agora tá mais... Não, então amarrando Mórbido. tudo, tá muito bom. E aí você botou seus sobrinhos, seus primos de 7 anos pra ver a Sim, última temporada também. 100%. Eu vi com a idade ela, deles, ela eles têm claramente é uma têm sádica que e ter. é uma psicopata sádica. E tá daqui tudo a certo. pouco, quando eles darem idade certa, eu vou colocar eles pra A começar mãe a dela assistir tá aqui Pânico. ouvindo Tá aqui, falando eu isso. vou- Mas ela sabe disso, eu forcei ela a assistir também desde a época. Sabe que eu já dirigi 3 filmes de terror, né? Eu vou te mandar Sério? os links já. Eu É. amo filme de terror. Eu te tenho mandar. medo. Eu não Tem vejo. um mandar. brasileiro na minha lista, Quarto do Eu ia Pânico. mandar pro Eu tô Renê, louca mas ele pra não ver. gosta, pro Não. Renê, mas pra você eu vou mandar. Mas eles têm que ver, daqui a pouco eu ponho Pânico pra eles assistirem. Ela tem Não muito- não bote eles pra ver os filmes que eu vou te mandar, pra você e pro Gabriel, porque não são Stranger Mas é Things. sobrenatural? É coisa Cara, sobrenatural? 2 são. Eu tenho muito medo. Um é... Eu gosto mais de terror slasher. Então, um é slasher. Um é slasher total. Eu gosto. Mas não bote, eles não têm idade pra ver. Já, não deixa. Não deixa. Não deixa, porque vai traumatizar, porque Eu comecei é a real. traumatizar eles com Desventuras em Série, que é super de boa. Ah, Desventuras em Série é Comecei a ver que eles estavam com medo de Desventuras em Série. Eu falei, não, tem que botar Desventuras um em Stranger Série, o Things pra elenco vocês. é da idade, né? Sim, é outra O série elenco é da também. Eu e o idade. Gabriel também Não, gostamos mas muito você tá falando da série? da série. Não. O Os filme. filmes Não. originais Eu com sei, Jim tem Carrey. verdade. Não, a série é muito legal. Não, a série é série é legal, mas, muito o, boa. É muito bem mas o feita. filme é muito legal. E tem cara. o Barney, qual é o nome do... Ah, Shepard Harris, é. Não, O ator que faz Michael o- Harry. Não, como é que é? O que fez How I Met Your Mother. É, Sim, não lembro o nome Doug, também. né? Também esqueci o nome dele, mas Doug. ele fez Desventuras em Série. Michael, Muito alguma boa também. Gente, eu gosto muito de séries que tem na nossa cidade. Eu acho que isso falta muito, Mas até você viu no o Brasil hoje filme? em dia. Não. Pô, vê o filme, cara. Mais um. Porque o filme, plasticamente, do Desventuras e Série, é tão... Cara, a direção de arte é um negócio espetacular, assim. E que só existe a série porque o filme foi o que foi, assim. Sim. Os livros já eram... E tem esse toque de comédia também, igual a série? Tem. Porque a série tem bastante É o Jim toque. Carrey tem, fazendo. Ah. O Jim Carrey Foi até fazendo. mais, o Olaf dele é até mais exagerado. Eu acho, bem mais, assim. Porque é bem... muito bom, Olaf, eu né? ficava com medo, mas É eu Olaf, via. Olaf. Gente, é muito boa a série. Eu acho que falta muito isso no Brasil, de cinema com adolescentes. Falta muito, eu digo como uma atriz adolescente, mas eu sinto muita falta disso. Eu acho que a galera da nossa... Gente, não tem mais Malhação, que era uma coisa que os adolescentes assistiam muito. Série teen, falta filme teen, muitas coisas. Tipo, a maioria dos trabalhos que eu faço como atriz adolescente, eu faço mais, tipo, filmes
pro público adulto, com um elenco principal adulto, e tem uma criança no filme, tem, tipo, uma adolescente no filme. Mas é muito difícil focado pro público adolescente. Eu vou fazer uma crítica à tua geração. Tá todo mundo muito viciado no celular e assiste tudo na vertical, essas coisas de TikTok, essas coisas chinesas. Mas eu sinto que os adolescentes consomem mais influenciadores digitais e conteúdo digital em geral pela falta de representação da nossa idade no cinema. Com séries, essas coisas. Porque todo mundo assiste muita série, tipo Outer Banks, Riverdale, como eu falei. Sim. Mas falta muita gente da nossa idade. Eu acho que não é a mesma coisa. Então a gente gosta de ver, tipo... Porque tem que acompanhar os atores. É a mesma coisa de Stranger Things. Tipo, o que eu mais gostava era acompanhar os atores da minha idade. Porque eu via, tipo, as entrevistas e eles fazendo a mesma bobeira que eu faria se eu estivesse ali. Então eles veem influenciadores, principalmente. Tipo, eu digo isso como uma influenciadora também. Que a maioria consome por terem mais ou menos a nossa idade. Ou, tipo, serem um pouco mais novos. E gostarem de ver adolescentes ali vivendo, tipo, um universo um pouco paralelo ao deles. Que é de, tipo, ser conhecido e tirar muita foto, essas coisas. Então, pra eles querem ter um ídolo de uma idade mais próxima e acabam consumindo muito conteúdo digital. Natália, desculpa te cortar, mas a gente é curto o programa, não dura muito tempo. Então a gente quer te agradecer, tá? Obrigada, Queremos super te agradecer, né, Renê? Natália, foi muito legal o papo. Muito legal. E é tão legal falar com alguém com uma faixa etária tão diferente, porque é um outro olhar, uma outra visão. É um você mix de trouxe gerações, tanta né? coisa. Foi tão bacana essa coisa, esse olhar que você deu para Stranger Things, porque pra mim não fazia sentido vocês gostarem, porque eu vivi isso. Pra mim tinha uma coisa. Então foi legal essa troca. Foi bem acho joia. que é muito legal isso que eles trazem pra gente, uma mistura de todas as gerações. Porque a gente vai crescendo também com os personagens, né? Eu comecei a assistir muito nova. Sim. E agora eu tenho a idade que eles têm, por exemplo, na terceira. E vai Então chegar a gente vai no final crescendo junto com eles. É muito bom. legal isso. Tem uma parada que faz isso também, que o Renê não gosta, chama Harry Potter, mas fica Eu sou pra outra. apaixonada. Não pode falar de Harry Potter perto de mim. Eu quase Vou fiz. tampar os meus Eu não quis falar de ouvidos. propósito. Não vou ouvir você falando de Harry Potter perto de mim. Enfim, aí Não, a gente vai te trazer pra Tópico falar de Harry delicado. Potter. Harry Potter e Percy Jackson, pode ser? Harry Potter, a gente fala de Harry Potter, porque, cara, a gente vai ter muito pra falar com o Renê, mas Então, Harry Potter, queremos te pedir você um vai ter último que ficar favor. quietinho, a gente vai falar muito de Harry Potter, porque você não gostar é um absurdo. eu nunca falei que eu não gosto, não tenho nada contra, mas enfim. pra terminar, fale com a câmera as coisas que você sabe que eu e o Renê não Tá sabemos. bom, Somos muito péssimos. obrigada, gente, por terem me convidado. Foi um prazer falar de cinema, é sempre incrível. E, galera, se vocês gostaram do podcast, gostaram do assunto que a gente falou, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos que também vão gostar muito. E aproveitem e sigam contas pra conseguir ter acesso aos próximos episódios. É isso. Beijo! Valeu, gente. Tchau, obrigado, Tchau, gente. Até a Obrigada. próxima.